E aí pessoal, Paulo César aqui, esse é mais um devocional Adoração. Então todo dia de segunda a sexta às 7 da manhã eu tô lançando vídeo novo aqui nesse devocional. Então para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente vai lançar nos próximos dias, já se inscreva no canal e deixa o seu like aí para esse vídeo chegar a mais pessoas e abençoar mais pessoas. Hoje eu quero falar sobre a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Esse termo é um pouco difícil de definir porque a glória é como a beleza. É uma palavra difícil de você falar o que é. Você pode até dar exemplos sobre coisas ou pessoas que têm beleza, mas a palavra beleza é difícil você definir. E tem várias definições teológicas para a palavra glória, mas tem uma aqui que eu acredito que resume bem todas elas, que é a seguinte: a glória de Deus é a soma de todos os atributos de Deus, é a sua grandeza, é o que faz Deus ser Deus. E o que são atributos, você pode perguntar? Atributos são características, qualidades de Deus. Então na teologia nós dizemos que existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha conosco, como, por exemplo, amor, sabedoria, paciência. Já os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não divide com ninguém, como, por exemplo, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência, etc. E a soma de todas essas características de quem Deus é, do que Deus faz, do que Ele pode fazer, é o que a gente chama de glória. E quando a gente fala em glória, talvez um dos versículos mais famosos e mais citados de toda a Bíblia é Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra carecer aqui significa estar separado, ou se separar. Mas ela também pode significar no original não atribuir a glória a Deus. Isso também entra em paralelo com Romanos 1:23, que diz que o homem trocou a glória de Deus por imagens. Ele trocou a glória de Deus por ídolos. E quando alguém troca a glória de Deus, que é a coisa mais preciosa que existe, por uma coisa de menor valor, ela está, em outras palavras, desprezando a Deus. E a consequência em trocar a glória de Deus por algo com menor valor está lá em Romanos 1, do versículo 24 ao versículo 26, onde diz que o próprio Deus entregou os corações desses homens idólatras ao pecado. Ou seja, a consequência de desprezar a glória de Deus é ser abandonado por Deus, segundo esse texto. Mas então o que significa dar a glória a Deus ou glorificar a Deus? É claro que não significa fazer Deus ficar mais glorioso, mas significa simplesmente reconhecer que Ele é glorioso e também valorizar a glória dele acima de todas as coisas. A glória de Deus é algo tão sério e tão importante para o próprio Deus que ele diz através do profeta Isaías: a minha glória eu não divido com ninguém. Em 2 Coríntios 4, versículo 6 diz que a glória de Deus se manifesta na face de Cristo. E em Hebreus 1:3 diz que Jesus, Cristo, é a exata expressão de Deus. É por isso que Deus Pai disse dos céus, lá no Jordão, quando Jesus estava se batizando: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho meu prazer. Ou seja, quando Deus olha para o Filho dele, ele tem um reflexo da exata expressão de quem ele mesmo é. E isso enche Deus de alegria. Por isso que na Bíblia nós vemos exemplos de homens que pecaram gravemente, mas Deus parece que demorou a tratar alguns, e outros ele até deu uma nova chance, como Davi, por exemplo. Mas por outro lado, na Bíblia, quando pessoas pecaram contra a glória de Deus diretamente, Deus agiu imediatamente. A gente vê os exemplos de Nabucodonosor e também o rei Herodes no Novo Testamento. Eles ficaram com a glória para eles mesmos e não atribuíram a Deus, e Deus agiu ali na mesma hora. No caso de Nabucodonosor, ele passou anos ali agindo como um animal, a mente dele ficou como de um animal, enquanto Herodes morreu na mesma hora e foi ali devorado por vermes. Mas por outro lado, como exemplo positivo, nós vemos em Romanos 4 que Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Ou seja, nós aprendemos com esse texto que existe uma ligação entre dar glória a Deus e crescer em fé. Quando nós reconhecemos a nossa limitação humana e glorificamos a Deus, nós estamos aí no caminho certo para crescer em fé. Mas, por outro lado, quando nós somos autossuficientes e soberbos, a consequência é incredulidade e frustração. Mas reconhecer a glória de Deus não é apenas com palavras, mas também com obras. Paulo chega a dizer: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, Deus nos ordena reconhecer a glória dele também através das nossas ações. A gente vê direto crente perguntando para os pastores: é pecado isso, é pecado aquilo.
Em vez de ficar respondendo essas perguntinhas, né, de é pecado isso, aquilo, a melhor forma de instruir seria você olhar para a pessoa e perguntar o seguinte: isso que você está fazendo para a glória de Deus? Ou pelo menos você consegue fazer isso para a glória de Deus? Porque se a pessoa responder essa pergunta honestamente, as perguntinhas de é pecado ou não vão fazer mais sentido. Deus nos chamou para viver para a glória dele em tudo que nós fizermos. Eu quero convidar você, agora mesmo, quando terminar esse vídeo, para você tirar um tempo de oração e reconhecer que ele é digno de toda adoração, reverência e gratidão. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas possível e não se esqueça, viva para a glória de Deus.